Olá pessoal, vamos a mais um vídeo. Hoje, como nosso pano de fundo aqui é o potencial latente, que é o potencial semente que cada ser humano carrega dentro do seu psiquismo à espera de manifestação, de tornar toda essa potencialidade útil no contexto individual, coletivo, social e até, por que não, planetário. Cada vez mais as questões planetárias, ambientais, fazem parte do nosso dia a dia. E vamos compreendendo que somos corresponsáveis por tudo que acontece no mundo físico do planeta e no mundo psíquico, porque as nossas mentes estão interrelacionadas, criando aquilo que Jung chamava de inconsciente coletivo. Então a gente precisa purificar a mente para que a purificação se dê também nesses níveis tão necessários nos dias que correm. Para que o potencial latente se manifeste, é necessário muito autoconhecimento, muita autoobservação, porque os níveis de interação egóicos são sempre muito reativos, sempre muito centrados na impulsividade e na baixa tolerância à frustração. Recordo-me uma situação ocorrida na capital gaúcha, anos atrás, quando um homem, em seu carro 0 km, importado, é abordado por uma criança na rua que pede esmola. Ele diz que não, a criança joga uma pedra no carro. E ele, num ato instintivo, insano, saca do revólver e atira na criança. Por sorte, o drama não se avolumou num óbito. Mas se percebe uma ação reativa, impulsiva, na qual a mente não conseguiu elaborar aquilo que nós chamamos de frustração. E essa frustração, quando ela impregna uma mente desprevenida, essa mente pode providenciar, gerenciar comportamentos desproporcionais, inclusive ao fato. É óbvio que qualquer um de nós, quando estamos com o nosso carro, não queremos que uma pedra seja arremessada nele. Mas daí, a termos uma ação desproporcional dessa ordem, tem uma diferença muito grande. Então, para que o potencial latente se manifeste de maneira mais saudável e equilibrada, o primeiro passo é nos darmos conta da impulsividade mental, da reatividade. E aprendermos, como temos observado nos vídeos anteriores, a respirarmos, contarmos até 10, porque normalmente o primeiro impulso mental, ele é negativo, ele é reativo, ele é condicionado. Então é necessário que a gente se torne um pouco mais zen. Aquela tradição daqueles mestres e discípulos que parecem nunca perder a calma. Mas muitas vezes só parece, porque eles também perdem a calma. Cada um tem o seu ponto fraco, o seu calo. Recordo-me também de um caso clínico, um paciente enamorado, estava conhecendo a namorada. A namorada, quando achava por bem, ligava para ele nos horários mais inapropriados e ele saía correndo em direção a ela. Correndo literalmente. Então foi questionado o porquê desse impulso e não da reflexão antes do impulso. Seria aquele o melhor horário para ir lá? Seria o mais conveniente? Seria o mais apropriado? Era sempre uma reação instintiva. Dentro desse espectro de percepção, de baixa tolerância à frustração, onde canais mais sutis têm que ser acessados, como aquilo que nós podemos chamar de intuição, que é um nível superior de percepção para clarear uma situação que se encontra obscura, é necessário que a gente aprenda a aprofundar a respiração, a compreensão, o esclarecimento, para que a nossa vida não se torne simplesmente o pano de fundo de uma mente exasperada e reativa.
Então, controlar os impulsos sem amortecer a ação é sinal de sabedoria. Porque o potencial latente precisa se manifestar. Ele precisa de uma ação. A ação é importantíssima, porque é através da ação que os caminhos neurais, novos caminhos, novas possibilidades, novas criatividades entrem em ação. Então, do ponto de vista psicológico, como é um espectro da consciência, quando a pessoa é mais parada, ela é estimulada ao movimento, a deixar de alguma maneira esse primeiro instinto não ser arrefecido para que ela se movimente e não fique aplastada, acomodada. Se a pessoa é mais reativa e impulsiva, é necessário que a gente segure ela, que ela aprenda a respirar, a controlar o fluxo mental, contando muitas vezes até 10, para inibir essa ação impulsiva. Então, dependendo sim do perfil psicológico, se empurra mais a pessoa para a ação ou se retém ela, para que ela não seja tão reacionária. E encontre aquilo que Siddhartha Gautama, o Buda, dizia de o caminho do meio, é o caminho do equilíbrio. Então, para que manifestemos o nosso potencial, criando novas redes neurais, muito campo de criatividade, é necessário acionar esse nível superior de consciência que a gente pode chamar de intuição. É como se fosse um sexto sentido. Reflexão antes da ação. A ação que não perde muito tempo, porque a ação que perde muito tempo se descaracteriza, é como se ela perdesse o timing. Muitos quadros psicopatológicos é importantíssimo o apoio psicoterapêutico e muitas vezes de medicação. Isso sempre sob uma boa avaliação de um profissional competente. Essa é a nossa reflexão para o dia de hoje. Frustração, tolerância à frustração, primeiro impulso e impulsividade, controle a partir da respiração, conexão com a consciência superior através do que chamamos intuição ou sexto sentido, para que a nossa vida ganhe sentido e que a gente manifeste realmente o potencial que trazemos e que é enorme dentro de nós. Um grande abraço, relembrando o compartilhamento do vídeo, o like, porque tudo isso ajuda o canal a divulgar, o próprio YouTube a divulgar mais o nosso canal. Um abraço, até a próxima.